questão 16 é sobre termodinâmica e tem aqui uma historinha sobre um gás perfeito, monoatômico, sofre uma transformação adiabática. Quer dizer, isso aqui é um problema que usa a primeira lei da termodinâmica, né? Como é que é mesmo a primeira lei da termodinâmica? Olha aqui, você tem um gás preso aqui num recipiente. Normalmente se coloca aqui um êmbolo para ele poder se mover, né? Realizar um trabalho. O gás está aqui dentro. E aí nós temos três grandezas envolvidas. Temos o calor, que é jogado aqui no sistema. Temos aqui U, que é a energia interna. E temos aqui o trabalho que ele realiza. Então a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: o que você joga no sistema, ele é igual ao trabalho que é realizado, mais a variação da energia interna. Ou seja, a energia que você joga aqui na forma de calor, ela vira trabalho mecânico e ela vira também variação de energia interna, que tem a ver com a temperatura aqui, né? E agora a gente tem que usar a formulinha que relaciona a energia interna com a temperatura. E lembrando que o problema falou que é isso aqui, ó, um gás perfeito monoatômico. Quando você tem um gás perfeito monoatômico, a variação da energia interna é dada por essa fórmula. O ΔU é igual a 3 meios de nRT. T não, ΔT. Então a variação da energia interna é diretamente proporcional à variação da temperatura. E outra coisa, ele falou que essa transformação é adiabática. Qual é a característica de uma transformação adiabática? Não existe troca de calor com o ambiente. Então isso aqui é zero, porque a transformação é adiabática. Então, sem troca de calor, você vai ter um trabalho e uma variação de energia interna. Um cancela com o outro. Agora observe que o que ele está falando aqui depende apenas dessa fórmula. A gente já sabe que esse calor aqui fornecido é zero, porque ela é adiabática. A gente não precisa usar para nada esse trabalho realizado aqui pelo gás. A gente vai trabalhar apenas com isso aqui, porque ele deu essas informações. Olha aqui, a temperatura do gás no estado final é 300 Kelvin. Ele quer saber a temperatura do gás no estado inicial. Quer dizer, você vai ter que calcular aqui o ΔT para responder o que ele pede. E você tem esse valor aqui, ΔU. Ele deu isso aqui, ó. A variação da energia interna entre os estados inicial e final é 300R. Quer dizer, o ΔU vale 300R. Então, com isso aqui, você descobre quem é o ΔT. Sabendo o ΔT, você tem a temperatura final, aí você calcula a temperatura inicial, que é o que ele pede. Agora, presta atenção numa coisa que foi falada aqui. Ele falou a variação da energia entre os estados inicial e final. Olha só, ele falou aqui estado inicial e final. Ele poderia ter dito estado final e inicial. Seria assim, a variação da energia interna entre os estados final e inicial, ao invés de inicial e final, trocar de posição essas duas palavras. Poderia ter feito isso? Sim, ele poderia ter feito isso, e isso não ia dar diferença nenhuma, porque o que vai definir quem menos quem que você vai fazer é isso aqui, ó. Na física, na química, toda vez que você fala em variação, é o depois menos o antes. É o final menos o inicial sempre. Aqui ele falou os valores extremos, antes e depois. Ou então depois e antes. Então você não tem que fazer inicial menos final, final inicial, de acordo com o que está escrito aqui. Você tem que fazer final menos inicial, porque ele falou variação. Então você vai fazer final menos inicial.
Não é para você olhar para cá para saber quem menos quem você vai fazer. É o depois menos o antes. Então é final menos inicial. É para cá que você olha. Aqui não importa. Olha, na matemática tem diferença se você falar assim, a diferença entre os valores x e y ou a diferença entre os valores y e x são coisas diferentes. Ou então você não considera o sinal, considera o módulo, não interessa quem é o maior, quem é o menor. Então você tem que ter essa explicação, não pode chegar lá e botar alguma coisa que fique dando margem à dupla interpretação. Senão a tua caldeira pode explodir. Tem que ficar muito bem especificado, né? Tá, então o cálculo que a gente vai fazer é esse aqui. Essa diferença, que é final menos inicial, é o seu ΔU. Final menos inicial, assim. Você vai fazer final menos inicial aqui e final menos inicial aqui também, na temperatura. Então isso aqui vai ficar assim. A variação da energia interna é 300 R. Então isso aqui é 300 R, não é para botar menos 300 R, tá certo. A variação é essa, então eu vou usar variação aqui, variação aqui. Isso é igual a 3 meios de N. N é o número de moles, você tem aqui 1 mol, então é 1. 3 meios porque o gás é monoatômico, né? Se o gás fosse diatômico, aqui seria 5 meios. Claro que vocês conhecem essa fórmula. Então, 3 meios de N R ΔT. Então, daqui a gente acha o ΔT. O R vai cortar, aqui corta por 3, fica 100. Esse 3 vai embora. Agora passo 2 para lá multiplicando, vai ficar 200. Então, isso aqui vai ficar ΔT é igual a 200. Esse ΔT é o quê? Final menos inicial. Então, T final menos T inicial é igual a 200 Kelvin. Ele deu que a temperatura final do gás é 300 Kelvin. Então, 300 Kelvin menos a temperatura inicial é 200 Kelvin. Então, a temperatura inicial é igual a 100 Kelvin. Essa questão aqui, ela teve o gabarito esse aqui, mas lá no PDF que está na Diretoria de Ensino da Marinha tem assim, gabarito alterado para A. Possivelmente, eu não vi como é que foi na ocasião, mas isso aqui deve ter sido feito com um sinal contrário, por causa desse negócio de inicial, final. E aí, isso aqui deve ter ficado um valor menos 200, aí eles encontraram uma temperatura aqui, 500 Kelvin. Possivelmente foi isso aí que aconteceu. Mas aí alguém reclamou, falou dessa história de inicial, final, e aí foi corrigido para 100 Kelvin, tá? Então, a resposta correta é a letra A de alfa.